Bendito seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema hoje, a ressurreição de Jesus. Antes da nossa meditação sobre este tema, eu gostaria de deixar um convite para você. Todas as terças-feiras, às 19h30, nós reunimos no culto de oração. Você que precisa de oração, esteja conosco nesta terça-feira, às 19h30. Na quarta-feira, às 15 horas, nós reunimos na Tarde da Bênção. Você é o meu convidado para estar. Quem sabe você não tem tido a oportunidade de ir à noite, esteja conosco na tarde, um culto onde nós oramos pelas pessoas. Também no sábado nós reunimos às 19h30 no culto de adoração a Deus. No domingo nós reunimos em 2 horários, às 9 horas no culto de ensino da Palavra de Deus, que é a Escola Bíblica Dominical, e às 19 horas o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite, é sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Como eu já anunciei, eu quero estar pensando com você sobre a ressurreição de Jesus. Nós temos na Bíblia registro de ressurreição de outros mortais, mas voltaram a morrer novamente. Agora, Jesus, ele ressuscitou e foi para o céu. E ele diz que eu vou para o Pai preparar-vos lugar, para que aonde eu esteja, estejais vós também. João, ele falou sobre a morte de Jesus, falou sobre a ressurreição. No capítulo 19, a partir do verso 28, diz assim: Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir as Escrituras, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de esponja, chegou à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado, e inclinou-se a cabeça e rendeu o espírito. Então eu acabo de ler aqui sobre a morte de Jesus. Ele diz assim: está consumado. Essa palavra no original que foi escrito diz assim: tetelestai, está pago. Está pago o preço do pecado na cruz do Calvário. Deus, o Pai, imputou sobre Jesus o pecado. A Bíblia diz assim: aquele que pecar, esse morrerá. Mas Deus enviou o seu Filho para morrer em lugar de toda a humanidade. Existe a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Jesus, ele morre, passa por isso, morrendo na cruz por nós. E a Bíblia diz que Jesus foi sepultado. Ele foi morto e sepultado. O apóstolo João, escrevendo a partir do verso 38, assim: Depois disto, José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus, ainda que oculto, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilato que permitisse tirar o corpo de Jesus. E foi permitido, e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aleós, tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com aroma, como era o uso entre os judeus na preparação do sepulcro. E no lugar onde fora crucificado havia um jardim, e nesse um sepulcro novo, no qual ninguém tinha ainda sido posto. E ali, pois, prepararam os judeus perto do túmulo. Então aqui eu acabo de ler que fala que Jesus foi morto e ressuscitou ao terceiro dia, foi colocado nesse sepulcro. Primeiro eu quero falar sobre colocar Jesus neste sepulcro. Eu quero falar sobre esse detalhe da morte, do sepultamento, e depois eu quero estar aqui falando sobre a ressurreição.
Se Jesus, eu quero ler aqui novamente este versículo 41 de João 19, que diz assim: no lugar onde fora crucificado, havia no jardim neste um sepulcro novo, a qual ninguém ainda tinha sido posto. A Bíblia, ela se cerca de detalhes, porque se Jesus tivesse sido sepultado no lugar onde outras pessoas tinham sido sepultadas, aqueles que eram opositores de Jesus iam dizer: olha, foi o Pedro que ressuscitou, foi o João, foi o Nicanor, foi o José, eles iam, como eles, mesmo tendo sido colocado num sepulcro novo, aonde ninguém ainda tinha sido sepultado, depois os principais sacerdotes, os fariseus, os líderes religiosos que mataram Jesus, falaram que os discípulos de Jesus tinham roubado o corpo de Jesus. Mas a Bíblia diz que no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Então, Jesus já tinha foi ressuscitado ao terceiro dia. Mesmo com todas as precauções, mesmo com todo o cuidado que os oponentes de Jesus tiveram, Jesus ressuscitou e foi visto por mais de 500 pessoas. Isto porque, se Jesus tivesse sido visto apenas pelos seus 11 discípulos que mantiveram fiéis, as pessoas podiam dizer: não, porque ele subornou os seus discípulos. Esses homens estavam cegos, eles não tinham percepção. Mas a Bíblia fala que Jesus ressuscitou, e mesmo com aquele suborno que houve para os guardas, eu quero ler em Mateus capítulo 28, verso 11 assim: e indo elas, eis que alguns guardas foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles, o conselho com os anciões, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram à noite os discípulos dele e roubaram enquanto dormiam. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e que vos poremos em segurança. E eles receberam o dinheiro e fizeram como estava instruído, ou seja, eles saíram dizendo: olha, Jesus não ressuscitou. E é importante lembrar que os sacerdotes tomaram toda a precaução. Eles foram diante de Pilato, para que Pilato, que era o governador, que ele tinha atribuições até mesmo de juiz, e ele então determinou a guarda romana para estar vigiando ali. No sábado, Jesus foi morto na sexta-feira, no sábado, eles diz assim no verso 62 do capítulo 27, no dia seguinte, dia depois da preparação, os principais sacerdotes e fariseus dirigiram a Pilato e disseram: Senhor, lembra-nos de que aquele embosteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia, para que não suceda vindo os discípulos e roubem, e depois diga ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior do que o primeiro. Disse Pilato: aí tendes a escolta, e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram a guarda no sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Olha, aqueles soldados que foram designados para guardar o sepulcro de Jesus, aquele sepulcro novo,
como eu já disse, eles foram testemunha da ressurreição de Jesus, só que eles, por causa do dinheiro, por causa da mentira, por causa do conforto, por causa das suas conveniências, eles preferiram dizer que os discípulos de Jesus tinham roubado o corpo de Jesus. Mas na verdade eles viram que aquela grande pedra, que não podia ser removida por apenas uma pessoa ou por duas pessoas, tinha sido removida, e Jesus saiu daquele lugar e apareceu para Maria Madalena, apareceu para os discípulos. E Paulo, ao escrever aos Coríntios, capítulo 15, ele diz assim, que mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. Essa palavra que eu estou deixando para a nossa meditação, o cristianismo, o fundamento do cristianismo, que difere das demais religiões, é porque o nosso Deus, Ele ressuscitou Jesus, que veio aqui como homem para resgatar para nós a vida eterna, resgatar o homem daquilo que ele estava aprisionado por causa do pecado do nosso antepassado. Jesus, ele veio aqui e pagou a pena pelos nossos pecados. E hoje ele adquiriu um lugar no céu, a qual ele nos oferece gratuitamente. Então o Evangelho, ele se fundamenta nisso, que Cristo morreu pelos nossos pecados e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou, dando provas incontestáveis de que ele vive e reina para todo sempre. O que difere das demais religiões, que os líderes das demais religiões todos desceram à sepultura e lá ficaram, e lá estão os restos mortais desses grandes líderes das religiões. Mas o cristianismo, ele difere, porque o Cristo, o Senhor, aquele o qual a igreja está fundada, ele ressuscitou. Jesus ressuscitou, e isso que e os discípulos seriam testemunha, e nós ainda que não vimos Cristo fisicamente, mas nós sentimos, e ele diz assim, bem-aventurado aquele que não viu e creu, porque Tomé, na primeira aparição de Jesus, Tomé não estava apenas os 10 discípulos, e ele diz assim, se eu não ver e tocar na sua mão, no seu lado, de modo algum eu crerei. Jesus virou para ele, Tomé, toca aqui, vê que eu não sou um espírito, toca em mim. E Tomé diz assim, Senhor meu e Deus meu. Ou seja, ele reconheceu que verdadeiramente Jesus ressuscitou, e seguidamente ele apareceu para eles, mostrando e dando prova incontestável. Você que está me assistindo, Jesus virou para Tomé e diz assim, bem-aventurado aquele que não viu e creu, ou seja, que não precisa de ver. E você, se você crer que estas escrituras são verdade e que realmente o Jesus ressuscitou, crer no seu coração e confessá-lo como Senhor da sua vida, a Bíblia diz em Romanos 10 que seremos salvos, reconhecendo que Cristo veio aqui para morrer pelo nosso pecado. E eu estou aqui para dizer que ele morreu pelo nosso pecado e foi sepultado, mas ele ressuscitou e vive. A Bíblia diz que ele é o primeiro que ressuscitou. Por isso que nós podemos adorar, não podemos adorar ninguém mais. Não podemos adorar Pedro, nem Maria, nem Chico, nem João. Podemos adorar a Jesus porque ele ressuscitou e intercede por nós. E é nesse momento que eu desafio a você a pensar sobre isto. Quem tem sido Jesus por você? Ele pagou a pena pelo meu pecado, pelo seu pecado, para nos dar o direito de viver a eternidade junto do Pai Celestial. Eu quero orar e desafiar a você a examinar sobre Cristo nas Escrituras. Bendito Deus e Pai, diante da tua augusta presença, eu menciono aqui todos esses telespectadores. Que o Senhor toque, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os desperte para essa tão grande realidade, que é a ressurreição de Cristo Jesus, o nosso amado e eterno Salvador, que aniquilou, que venceu a morte para nos dar vida e vida em abundância. Eu oro a Ti, Pai, em nome de Jesus,
Graças a Deus, graças a Deus. Eu convido você a estar sintonizado conosco no próximo programa Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.